Olá, tô de volta, seja bem-vindo ao meu canal. Obrigado por você ter chegado até aqui. Meu caro, é o seguinte, conta pra mim, brother. Vem cá, conta pra mim. Quando você passa por situações difíceis, como que você age? Você fica puto, se descabela, você culpa as outras pessoas. Qual que é o seu comportamento diante das situações punk, daquelas situações em que a gente passa realmente alguns apertos? Saiba que é muito importante um homem ser forte mentalmente, porque se você não desenvolver essa habilidade, você vai ter problemas, porque hoje a pressão é grande, a pressão é enorme, as distâncias encurtaram, as coisas são praticamente para ontem. Nós estamos realmente numa era muito punk, muito corrida. Pois é, meu cara, foi pensando nisso que hoje eu trouxe para você 7 sinais que o homem é mentalmente forte. Só que antes de eu começar, cara, eu quero pedir alguns favores para você. Comenta lá embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu. Me ajude, meu brother, me ajude a chegar aos 100 mil inscritos. Lá eu vou contar para você a história do canal Menson Bering. Ela é incrível, eu quero compartilhar com você. Então, é papo reto, vamos embora pro vídeo. Primeiro sinal que um homem é mentalmente forte. Tem uma frase de um pensador que eu gosto muito. Ela fala mais ou menos assim, abre aspas: seja como a água, se adapte a tudo. Fecha aspas. Essa é a mentalidade de um homem forte mentalmente. Ele se adapta às mudanças. Ele sabe que as mudanças são importantes. Se nós pararmos para pensar, meu caro, se tem uma coisa que é permanente nas nossas vidas, é a mudança. Nós mudamos o tempo todo. Eu não sou a pessoa que eu era ontem. Você não é a pessoa que você era ontem. Um homem mentalmente forte, ele se adapta às mudanças. Se ele tiver que mudar de trabalho, ele se adapta. Se ele tiver que mudar de escola, ele se adapta. Se ele tiver que mudar de carreira, ele se adapta. Ele é um cara que entende que a mudança é um processo da vida. Não tem que ter medo de mudanças. As mudanças, às vezes, são necessárias para nossa evolução e até mesmo para nossa felicidade. Segundo sinal é que um homem mentalmente forte, ele tem uma extrema responsabilidade emocional sobre ele mesmo. Olha só o exemplo que eu vou deixar para você. Imagine que você está na sua casa, num belo dia, lendo um livro, confortável, um dia em que você não quer confusão, você não quer sair, você quer ficar de boa por ali até você dormir. Só que de repente um amigo seu te liga e fala assim: olha, tem um show muito top, um show muito punk, eu quero que você vá comigo. Nessa situação podem se levantar dois tipos de pessoas. Primeiro é o cara fraco mentalmente, ele acaba indo para agradar o outro com medo de perder a amizade dele. E o segundo cara é o cara forte mentalmente, ele pensa muito nele mesmo. Se ele não tiver afim, ele fala que não vai, ele não tem medo de perder a amizade, ele sabe dizer não. O homem que é forte mentalmente, ele se coloca em primeiro lugar. Antes de agradar a outra pessoa, ele agrada ele mesmo. Terceiro sinal, ele não se irrita facilmente, ele tem controle emocional. Já o cara fraco mentalmente, quando ele passa por uma situação ruim, ele vai segurando a raiva, ele passa por outra situação ruim, ele vai segurando a raiva, ele passa por outra situação ruim, ele fica louco. Ele começa a brigar, a dar porrada, a dar soco na parede, ele se descabela porque ele foi acumulando tanta raiva e depois ele solta tudo de uma vez, vira uma bomba. Já o cara forte mentalmente, ele sabe expressar as emoções dele, os sentimentos dele o tempo todo. Ele não acumula raiva para estourar depois. O homem forte mentalmente, ele tem esse controle emocional. Raramente ele vai se irritar. Quarto sinal que um cara é forte mentalmente, ele não se compara com as outras pessoas. O homem mentalmente forte, ele se compara somente com ele mesmo. Ele olha para trás, vê o que ele era ontem e o que ele está se tornando agora. Ele se compara com ele mesmo e nessa comparação ele busca sempre crescimento, ele busca sempre evolução. Ele não cai nessa cilada de se comparar com as outras pessoas. Isso não dá certo. Cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa tem uma origem, cada pessoa tem uma capacidade mental. O homem forte mentalmente, ele sabe disso, ele busca a própria evolução pessoal. Ele jamais se compara com as outras pessoas. Quinto sinal que um homem é forte mentalmente, ele é um cara paciente e ele também sabe que durante a jornada, durante o caminho para o sucesso, vão haver perdas, vão haver choros, vão haver inseguranças, vão haver sentimentos que todas as pessoas têm. Ele sabe que a jornada para o sucesso, ela tem pontos negativos, ela tem um caminho a se percorrer e quando ele erra, ele vê cada erro dele como aprendizado, como degraus para que ele possa ir aprendendo até ele chegar no topo. Ele não desiste, ele é um cara paciente. Sexto sinal é que ele sabe a hora de ir embora. Nesse item, eu quero fazer um adendo com você. Qual que é a sua opinião? Eu, na minha visão,
Eu já fui uma pessoa assim, eu tinha muita facilidade para começar as coisas, mas eu tinha muita dificuldade em terminar as coisas. Você é assim? Comenta ali embaixo. Olha só o exemplo que eu vou deixar para você. O cara, ele começa a ficar com a menina, daí ele fica 1, 2, 3, 4 vezes, ele começa a sair só com ela. Pensa comigo, tá namorando, na minha opinião, tá saindo só com ela, só que ele não assume. Ele pode não assumir, mas ele tá namorando. Tá saindo com ela faz um mês e saindo com ela. Isso pra mim já é o ficar sério, já é um primeiro passo para o namoro. O tempo vai passando e tal, e eles começam a namorar sem perceber, beleza? Só que depois, esse mesmo cara, ele começa a notar, depois de uns 6 meses e tal, 1 ano, que a mulher não é a mesma pessoa com ele, que ela tá em outra, que ela não responde ele mais, que ela sai sem ele, que ela não tá nem pra ele, e que ela até conta mentiras para ele. Muita gente nessa hora vai ter uma extrema dificuldade em acabar o namoro, em falar não, olha, eu não quero mais, não tá bom para mim. O cara vai empurrando aí e tal, por um tempo, vai passando um tempão e o cara tá lá ainda pensando em terminar. Essa é uma habilidade muito importante de um homem forte mentalmente. Ele sabe começar as coisas e também sabe terminar. Se ele tiver um relacionamento tóxico, onde a mulher não faz bem para ele mais, onde ela mente para ele, onde ela engana ele, ó, já o cara fraco mentalmente, ele vai ficar remoendo e vai demorar a tomar uma decisão definitiva. E mesmo quando ele tomar essa decisão, ele ainda vai olhar para trás e pensar, nossa, cadê a menina? Onde que ela tá? Ou seja, ele não consegue desapegar. É muito importante você desenvolver essa habilidade se você não tem. Saiba começar coisas, mas também saiba terminar coisas. Não deixe as pessoas te fazerem de trouxa. E finalmente, vamos ao 7º sinal. Uma pessoa forte mentalmente, quando ela erra, ela pede desculpas. Ela chega perto da outra pessoa que ela errou com ela e fala assim, olha, foi mal, eu errei, me desculpa, eu quero conversar com você, eu quero resolver isso. Eu não quero que fique esse clima ruim entre a gente. Um cara forte mentalmente, ele faz o network dele, ele é bem relacionado. Ou seja, meu cara, o homem forte mentalmente, ele é malandro nesse sentido. Ele tem essa habilidade muito bem desenvolvida. Se ele errou, ele pede desculpas sim, porque ele sabe que é muito importante ter boas relações com as pessoas. Ele sabe que ter boas relações com as pessoas abre portas.